No vídeo de hoje, Rodrigo Santana é louco ou é o louco sem entendimento? Professor Pardal? Ou será que o 3-4-3 é invenção? Alguns jogadores estão satisfeitos, outros não estão? Que jogadores são esses? Fazem só uma função ou duas funções? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje sobre o Clube do Remo aqui no canal Ricardo Coração de Leão. Então, vamos ver também que o Clube do Remo já se encontra em Roraima para o jogo da próxima quarta-feira contra o Gás. Mais um time de Roraima aí na passagem cruzando com o Clube do Remo, tá? Também vamos falar no vídeo de hoje sobre alguns atletas aí, trazendo um pouco do Campeonato Paraense também. E alguma confusão vai surgindo ali nos meandros do Campeonato Estadual. Será que vai ter paralisação? Jogadores irregular? É o que a gente vai falar sobre esse vídeo no canal, tá, gente? Então peço a você que deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva. Não esqueça de comentar, porque seu comentário é muito importante. Bom, amigos do canal, mais um dia que se passa, Clube do Remo já se encontra em Roraima. Alguns jogadores viajaram, todos os jogadores viajaram ontem, na verdade, alguns 23 selecionados, se não me engano, tá? Para essa partida contra o Gás, a partida que vale pela Copa do Brasil, a partida do milhão, né? Nessa próxima quarta-feira, inclusive, a gente está se programando para a gente tentar fazer um ao vivo aí, acompanhando o jogo, o pós-jogo ou durante o jogo. A gente está fazendo umas entradas aí, até para estar elucidando com o torcedor quais as intenções. Isso se passar na TV, tá? Segundo informações, vai passar no GE. Clube do Remo que viaja completo, apenas o Denner que ainda está fazendo a transição. De restante, os jogadores são os mesmos que atuaram na última partida do Clube do Remo, no Repá, né? Inclusive rende muito ainda nos setores da imprensa e setores de canais aí que não querem entender o treinador. Aqui no canal Ricardo Coração de Leão, a gente, antes de fazer a nossa crítica, a gente traz a lucidez do torcedor, e como torcedor também vai a lucidez. Eu não sou repórter, sou apenas alguém que procura entender em vez de acabar. É isso que eu sempre faço, gente, até para minha vida mesmo. Eu procuro primeiro ter entendimento daquilo que eu não conheço, para depois eu ver quais são as minhas posições, né? E aí, então, muitas das vezes a gente se depara contra isso, tá, em determinadas situações. Hoje a gente vai trazer para vocês sobre a escalação e o esquema 3-4-3 do Rodrigo Santana, com as suas variações entre 5-4-1, 5-2-3-1, né? Ou no próprio atacando no 3-2-5, né, gente? Para vocês verem como o Clube do Remo é bastante versátil, porém ainda está se engrenando, tá? Lembrando a vocês que essa é apenas a 9ª partida que o Clube do Remo vai realizar. Foi a 8ª partida do ano que ele realizou contra o rival, tá? Isso pós pré-temporada, alguns jogadores chegando meados de janeiro e assim por diante. Isso não precisa explicar. Se vocês quiserem, tem vídeo no canal falando de cada um atleta que chegou no Clube do Remo. Porém, houve a necessidade de eu trazer novamente para vocês o que cada um faz e que tipo de característica faz, para vocês tirarem a ideia da cabeça de improvisar, de jogadores improvisados. A única vez que o Remo jogou com jogador improvisado, que na verdade é um lateral, foi no jogo contra o... acho que foi contra a Tuna, não me recordo muito bem, há uns 3 jogos atrás, que foi o Marcelinho que atuou pela esquerda. Ele estava improvisado na esquerda por falta de um lateral. O Sábio estava contundido e entraram com o Reinaldo, salvo engano, naquele jogo. Tem vídeo aí no canal que vocês vão ver. Bom, gente, indo para a questão do esquema tático do Clube do Remo, eu procurei entender em vez de só criticar, tá? Nós atuamos no Brasil numa média de um 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, que o Clube do Remo figura muitas das vezes ali. Dependendo do jogador que estiver, a gente vai ver isso aí, tá? Então, a variação tática, ela foi imposta no futebol brasileiro. Muitos torcedores não compreendem a variação tática e não entendem. E muitos dos comentaristas também não entendem, vou logo avisando. Muitos comentaristas aí não entendem. Então, gente, qual é o caminho da maré? O caminho da maré, ela é sempre criticar aquilo que eu não entendo, não buscar o entendimento daquilo. Vocês acreditam que eu vou dizer para vocês um negócio agora? A Ciane Neno, aquela moça, e mais uma moça que apareceu agora na cultura, não tem vez.
Elas não têm vez nos grandes jogos e não tem vez no comentário principal. Às vezes num joguinho lá do interior, elas sim estudam o esquema tático e procuram entendimento. Não sei se é a geração de agora. Não vou dizer para vocês que é a geração de agora, porque tem muitos que falam sobre o futebol que são novos aí. Então não procuro entender também, acompanhando a mesma velharia que está aí falando a mesma coisa que sempre falaram. Então, professor Pardal, não sei o que. Peraí. Tá improvisando? Então eu vou trazer para vocês. Ainda não consigo fazer aqui, nem ficar pequenininho aqui no canto, para trazer aqui o campo para vocês, porque, sinceramente, essa parte de computador e também o meu notebook também ele não é muito assim avançado, então eu baixo alguns programas e fica muito pesado, e fica lento e trava, não adianta fazer um vídeo assim. Ainda estou gravando pelo celular, tá? Infelizmente, tá, gente? Mas nessas horas eu até me empenho mais de querer fazer o torcedor entender. Gente, Clube do Remo, 3-4-3. Tá? Tá vendo aqui? 3-4-3. Klaus, Rafael Castro, Sávio, Cadu, Jadson, Pavani, Alan Rodrigues foi esse último jogo, que não vale contar com ele, porque foi o primeiro jogo também, né, gente? Pedro Rocha, Viseu e Dodô, tá? Clube do Remo do domingo agora, gente. Clube do Remo do domingo agora no 3-4-3. Clube do Remo defendendo no último jogo agora era mais ou menos assim, tá? Como os atacantes não estavam fazendo o que eles deveriam fazer, o Clube do Remo ficou aqui, ó, uma espécie de um 5-2-3, tá? Porque defendendo o Clube do Remo é para ataque é assim, gente. Um 5-4-1. Defendendo. É para ser desse jeito. Os atacantes têm que voltar para pegar ou a descida do volante, tá? Vai depender de como é que vai ser armado o adversário. O Clube do Remo não estava fazendo isso. Mais à frente, no ataque, o Clube do Remo vai assim, gente. Olha. Tá? Nesse esquema, tá? Nesse esquema. Como eu tenho um zagueiro a mais ou um lateral zagueiro para facilitar a minha saída, eu posso liberar meus alas ou meus laterais. Ricardo, começou a doer o tico e o teco, porque eu não estou entendendo. Coisa modernizou, gente. Os laterais vão e voltam. Muitas vezes o lateral, quando ele cansa, em alguns treinamentos, tá, gente? Não todos. O Clube do Remo ainda não fez isso. Ele pode fazer a volância e deixar o volante ir para a ponta, para dar mais uma tranquilidade no meio e dar mais um gás. Pode acontecer isso, tá? Tá aqui, ó. Olha o Clube do Remo atacando, gente. Olha que beleza, hein? Entendeu? A gente vê até a marcação do W, entendeu? Aqui, ó. Ou o M. Lateral ala, atacante, meia atacante, atacante, meia atacante, centroavante ou meia atacante ou atacante. Lateral, volante, volante, meia, volante, meia. Zagueiro, zagueiro, zagueiro. Lateral, zagueiro para uma melhor saída. A depender de como o adversário vai estar em cima na hora da saída de bola. Clube do Remo atacando, gente. Tá? Pode ter as alternâncias? Podem ter alternâncias. Tá? Esse é o Clube do Remo atacando. Um 3-4-3, gente. Tá? Vocês podem ver que tem a maior quantidade de jogadores do Clube do Remo no ataque e a defesa reforçada aqui. Eu posso sim, a depender da saída, a depender de como o adversário está marcando, se esse volante for, ou meia, eu posso botar um lateral aqui e encostar os dois aqui no 9 do adversário, que poderia ser. Posso fazer isso aqui. Esquema tático, gente. Esquema tático é isso. Trazendo para miúdos, tá? Felipe Viseu é centroavante e atacante. Duas funções. Ele pode fazer a do falso 9. Pode? Não tem característica, mas pode fazer. Tá? Por quê?
Eu tenho 3 que podem entrar pela costa do Viseu aqui, 2, a depender aqui, ó. Se ele fizer uma parede aqui, tocar pra cá a bola, Viseu, tá, toco aqui, fez a parede, ele não tá dentro da área mais aqui. Pode entrar o Pedro Rocha ou o Dodô entrando do outro lado. Vai depender do jeito que estiver. Trazendo para nós entender, que estão dizendo que tem muito jogador improvisado, todos os jogadores do Clube do Remo, em sua maioria, fazem 2 funções. O Dene, meia e volante. Giovanni Pavani, meia, ofensivo e volante. Tá? Faz a meia, faz a 2 da volância. Tô botando aí para vocês na foto. Alvarino, zagueiro, meia e volante. Tá? Pedro Castro, meia central. Nós temos um meia que cria. Então, não tem? Estão gritando aí a 3 rumores. Precisamos de um meia! Precisamos de um meia! Tá aí, o meia central. O meia central, ele faz a criação da jogada, gente. Ou vocês querem o quê? Um Ronaldinho, um Raí? É um Raí, porque o último meia que eu me recordo que fazia aquele meia de criação, que parava o jogo, cadenciava, era o Raí. Ano passado nós tínhamos aí o menino de coisa que reclamava dele. Esqueci até o nome do rapaz agora, que via ajeitando o cabelo. Ele era um meia daquele que tá se apagando no futebol brasileiro, tá? Ítalo, atacante e meia central. Olha, ele faz o centroavante também. Vocês sabiam disso? Se não sabiam, tá aí no histórico dele, no currículo dele, tá? Maxwell, ponta esquerda, tá? O jogo daquele jogo, em vez do Pedro Rocha, poderíamos ter entrado com o Maxwell. Mas o Pedro Rocha, ele faz o atacante e faz a ponta esquerda. Mas, Ricardo, o Pedro Rocha, ele não é direito. Por que ele joga pela esquerda? Porque quando ele tá com a bola, lá vem ele com a bolinha aqui, olha. Eu não preciso porque meu ala aprofundou. Ele tá com a bola aqui, ele pode cortar para dentro e chutar com a direita. No contrapé. Tá? E segundo atacante, ele faz dentro da área também. Se botar num 4-4-2, ele também age. Tá? Adailton, atacante, centroavante. Tá? E ponta esquerda. Olha, faz a mesma do Viseu, corta e chuta. Tá? O Viseu, centroavante, como eu já tinha falado para vocês naquela passada. Tá? Centroavante, recua, faz a parede. Não é tão meio assim, mas ele pode alternar na frente aqui. Tá? Se alguém centralizar, o próprio Adailton ou o próprio Pedro Rocha, que tem a característica, ele pode cair nas pontas, ele tem um pé esquerdo. Não ser um ponta, porque nós não necessitamos necessariamente de pontas para um 3-4-3. Tá? Mas nós temos um ponta lá. Se o nosso lateral for mais defensivo, se eu precisar de botar um zagueiro lá, barra lateral. Entendeu? Jadson, Ricardo Jadson. Atacante. Ponta esquerda, por quê? Porque o Jadson só consegue fazer a ponta. E ele é esquerdo. Ele só consegue aprofundar a jogada pela ponta esquerda. Ele não faz o que o Pedro Rocha faz, ou o que o Dodô faz de cortar e chutar. Ele não faz isso. Tá? Outro que eu trouxe aqui para nós. O Dodô, meia e meia atacante ofensivo. Precisa de mais, gente? Eu preciso de mais. O Jadson também faz a volância, como a gente trouxe. Eu preciso dizer mais para vocês sobre esses atletas. Todos os atletas do Clube do Remo, todos, com exceção do próprio William Klaus, que faz só zagueiro, e o Rafael Castro, que é zagueiro, mas consegue ter uma boa saída, é melhor do que o William Klaus, ele avança. Os zagueiros avançam quando o Clube do Remo está atacando. Não sei se vocês já perceberam isso. Custa falar para o torcedor isso. Custa pregar sobre isso. Custa eu ser um analista de futebol e analisar isso aqui. Gente, eu não sou professor. O professor que eu sigo, não de futebol, ele costuma dizer, Ricardo, não para mim, né? Mas como eu sigo, ele costuma dizer, as pessoas, elas não querem admirar os feitos do Napoleão Bonaparte. Elas querem que o Napoleão sejam que nem elas. Quando eu não quero entender, eu quero que o Rodrigo seja que nem eu. Eu não respeito a hierarquia do cargo do Rodrigo Santana, um treinador. Eu posso não entender ou posso não compreender que as peças não fizeram o que ele queria que fizessem. Aí eu vou dizer para vocês,
Ele tá acabando com o futebol do Jadson. Ah, ele tá acabando com o futebol do... Meu amigo, todos fazem duas funções, eles sabem fazer. Eu não boto o centroavante hoje em dia mais para dizer, fica lá, Ronaldo Fenômeno, não marca ninguém. Romário, fica lá. Não marca ninguém, tu não precisa marcar, fica lá que tu vai fazer só gol. Não existe mais isso, gente. Ou a gente cai nesse entendimento, ou a gente vai ficar aqui, ó. Ai, futebol raiz não é o futebol burrice. Futebol raiz não quer dizer futebol burrice. Futebol raiz quer dizer, eu tenho uma torcida que é apaixonada, tenho pessoas que acompanham continuamente o Clube do Remo, como o próprio eu aqui. Eu iniciei uma semana muito boa com o Clube do Remo numa vitória. Iniciei ela mais ou menos no empate, numa derrota, meu irmão. Eu fico estressado. O torcedor paraense tem muito disso. Porém, ele não tem o entendimento. E quem poderia passar esse entendimento tático? Alguns, claro. A maioria não tem, gente. Sinceramente, a maioria não tem. Quem poderia passar esse entendimento tático não passa. Eles preferem dizer, o Rodrigo é um professor pardal, inventa de me colocar o Sávio na defesa? Não pode. Não pode. Eu não posso botar aqui, a depender de como o adversário tiver. Pra que eu quero 3 zagueiros? Se o adversário estiver acompanhando minha saída só com um, eu não posso ter esse aqui mais avançado para uma melhor saída de bola? É esse o porém. É esse o critério. São essas as transformações durante o jogo. Dodô não estava rendendo, é meia. Ele não estava rendendo. Colocou-se o Pedro Rocha, o Pedro Castro, para cadenciar mais o jogo no meio e poder abrir o Jadson na costa dele, para poder pegar o adversário de surpresa. Gente, é um absurdo. É um absurdo da burrice. A pessoa abrir a boca ou então escrever e dizer, o Clube do Remo teve sorte de não perder. Porra, faltava 30 segundos. 30 segundos. O cara chutou de longe. Ela bateu infelizmente no Rafael Castro e caiu no outro canto. E você abrir a boca pra isso, não, gente. Aí, entendeu? Então eu trouxe pra vocês em miúdos. Tá aí a foto dos jogadores, cada um por seu cada um que eu tô falando, pra vocês ir mostrando onde eles jogam, quais as funções. Ah, o Rodrigo tá matando o jogador. Eu não posso nem usar essa palavra aqui porque o algoritmo identifica como se fosse alguma coisa. Até nós estamos tão. Ou nós viramos um algoritmo, porque nós só repetimos aquilo que os outros não procuramos mais entendimento, gente. Então fica complicado. Eu espero que nesse vídeo de terça-feira eu tenha sido bem esclarecedor para vocês. É aí que vocês peguem, olhem e vejam quem está jogando e quem não está jogando. Aí sim vocês vão cair no entendimento. Ou então buscar quem que vocês querem de raiz. Deixem eu pedir no vídeo passado o nome de treinadores para o Clube do Remo. Já que o treinador não está indo bem, né? Já que o treinador ainda está invicto aí, mas na merda, é na sorte. Pura sorte. Porque o que a gente ouve por aí que o Rodrigo deu muita sorte até o momento, gente, tá? São cerca de 25 jogos na frente do Clube do Remo, 13 vitórias, 7 empates agora e 5 derrotas, né? Mas é na sorte. Esse ano mesmo, o Clube do Remo até aqui, pura sorte, porque não existiu ninguém no seu caminho. Pura sorte, tá? Pura sorte mesmo. É isso que a galera quer ouvir? Então é pura sorte, tá? Outra coisa. Clube do Remo segue líder, né, com 17 pontos, atrás está o rival com 14, junto ao Bragantino, que tem o mesmo tipo de investimento do rival, 14 pontos, tá? Ele tá ótimo, maravilhoso, tá? Castanhal com 13, olha, um ponto a menos que o rival, que tá ótimo, maravilhoso, tá? O Águia com 11, Capitão Poço, que eu falei para vocês, Capitão Poço tem jogado bem, inclusive tá rolado agora de um dos seus jogadores aí, né, naquele recurso aí que estão pedindo para ver, porque o jogador parece que tem que ser colocado primeiro como profissional para poder atuar, não pode utilizar jogadores amadores. Inclusive o Clube do Remo tá rolado com o Alisson também. Se vocês não sabem quem é o Alisson é volante da base do Clube do Remo, tá? A Tuna com 8, o Santa Rosa com 7, o Cametá com 7, o São Francisco que ganhou a Tuna ontem foi a 6, gente. Eu tava assistindo esse jogo, inclusive mandei um abraço, até um abraço pra mim lá, né? Quando vocês ouvirem Ricardo Coração de Leão por aí, sou eu que tô acompanhando, tá, gente? Tá? E o Independente Tucuruí com 5 e o Caeté aí na iminência de cair com 3.
Os jogos que fecharam essa rodada foi Águia 0, Independente 0, Castanhal 3, Cametá 1, Capitão Poço 1, Bragantino 1, tá? Caeté 0, Santa Rosa 1, Remo 1, Rival 1, jogo da sorte do Leão, né? Jogo da sorte. Ninguém tá insatisfeito. São Francisco 2, Tuna 1. São Francisco... A Tuna tinha acabado de perder um gol, rapaz. Perdeu não, o goleiro defendeu mesmo, jogou para escanteio no contra-ataque. O cara ia perder de cara e chutou, bateu em cima do goleiro, fez uma grande defesa. O cara veio de trás e fez o gol, tava acompanhando. Bom, meus amigos, um vídeo longo, 20 minutos, não dá para fazer em 8, não dá para fazer em 10, tá? Mas eu espero ter sido bastante explicativo para a gente sair dessa bolha, tá? Ou a gente sai dessa bolha por entendimento, ou trocamos de treinador e vamos continuar para ver o que vai acontecer. Fato é, o esquema tático está se encaixando, o Clube do Remo modificou as peças, tem jogadores que faltam estrear, temos pontas, temos laterais, teve a decepção do lateral, mas é início ainda. Vamos aguardar. O que eu posso fazer pelo amigo torcedor que está aí do outro lado é buscar o entendimento dele. Eu sei que vai ter comentários aí contraditórios que vão dizer que professor Pardal. Eu sei que eu como torcedor, saindo da análise, eu vou dizer para vocês, eu queria um Clube do Remo mais agressivo, queria, porém ainda estou vendo que ainda está se encaixando as peças. É início de temporada. É apenas o 9º jogo agora contra o Gás, tá? Sofreu uma desclassificação na Copa Verde? Passou. Se você deixou sua namorada um dia porque ela te meteu o chifre e ficar a vida todinha lamentando, tu nunca vai casar e nem namorar novamente. Serve para homem, serve para mulher, esse tipo de dedução, tá? E aquela de o camarada entender, a hierarquia das coisas. Eu aqui sou um torcedor comentando e tentando entender o Rodrigo Santana, tentando entender o Clube do Remo e as contratações que o Clube do Remo trouxe. Eu não sou treinador, nem comentarista de futebol, mas muitos comentaristas aí estão devendo pro canal, tá? Bom, galera, valeu quem chegou até aqui, não querendo ser prepotente, muito menos desumilde, né? Como minha filha falou, desumilde. Mas trazendo para vocês um parâmetro de entendimento. Bayern Leverkusen, Mônaco, bota em 3-4-3 em qualquer esquema tático, qualquer IA, qualquer canal do YouTube que vocês vão entender. Eu sei que o trabalhador não tem tempo, então muitas das vezes ele escuta a nossa voz por confiar no nosso trabalho. Eu agradeço a quem confia no meu trabalho e espero que a gente esteja junto durante essa toada. Hoje são 1.540, caminhando em passos largos aos 2.000. Valeu, galera!